Olá, boa noite, seja bem-vindo à primeira live da Escola Cristã Evangélica. Hoje a nossa live tem como tema Educação em Tempos de Pandemia. Então eu espero que vocês aproveitem, a gente trouxe convidados hoje, e eu vou trazer aqui para a nossa conversa a Silmária, que vai nos apresentar os convidados de hoje. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa conversa. Em nome da Escola Cristã Evangélica, nós queremos agradecer a todos os nossos convidados que estão aqui. E nós vamos conhecê-los agora, neste momento. Queremos apresentar aqui o nosso querido pastor Ronaldo Costa, né? Ele que é bacharel em Teologia e Direito, pós-graduado em Aconselhamento Bíblico e tem mestrado também em Teologia pela Universidade Martins de São Paulo. Seja bem-vindo, pastor Ronaldo. Obrigado. Queremos apresentar também a nossa querida Monique Vinha, ela que é educadora, psicopedagoga e gestora educacional e consultora pedagógica do SAIS. Seja muito bem-vinda, Monique, à nossa live. Obrigada, professora Mária. Queremos apresentar também o nosso queridíssimo Paulo Fernandes, ele que é professor, historiador e gestor educacional e também consultor pedagógico do SAIS. Seja muito bem-vindo, Paulo. Paulo, seu microfone está desligado. Opa, desculpa, gente. Tudo bem. Eu agradeço o convite, né, e esse momento da gente poder conversar sobre educação em tempos tão desafiadores, mas que nos dão uma possibilidade de nos superar nesse momento. Sim, então, para começarmos esse bate-papo, digamos assim, nós queremos perguntar aqui ao pastor Ronaldo, nesta noite, queremos que ele fale às nossas famílias da Escola Cristã Evangélica, que estamos passando por tempos desafiadores, tempos das famílias estão inseguras, com medo. Pastor Ronaldo, que a Bíblia Sagrada tem algo para nos ajudar nesse momento, nesse sentido? O que você falaria a essas famílias da Escola Cristã neste momento? Boa noite, meus irmãos, meus amigos, professores, e também pais, alunos, nossa diretora Silmara e demais participantes dessa live. Eu quero agradecer desde já pelo convite e uma pergunta extremamente importante, né? Antes de responder a sua pergunta, é importante falar sobre o medo, tá? Realmente, nós estamos vivendo um momento de medo. Medo, certamente, pode ser uma resposta à fuga, tá? Ou também pode ser uma resposta a um ataque que pode ser imaginário ou concreto. Mas a Bíblia, ela tem uma resposta para tudo, para todas as coisas que o homem precisa. E quando a gente pensa nas Escrituras, a gente precisa lembrar que ela é a vontade de Deus para nós. E uma passagem bíblica muito famosa, que se encontra em Marcos, capítulo de número 4, nós vemos aqui que houve uma situação em que os discípulos, os melhores dos homens daquela época, eles sentiram medo. Eles sentiram medo de morrer, em uma situação de uma tempestade muito forte, conforme Marcos 4, de 35 a 41. E ali, naquela tempestade, nós encontramos Jesus em um barco com eles. O que nós podemos perceber é que diante do medo, diante do pavor, diante das circunstâncias difíceis em que vivemos, Deus, ele está ao nosso lado. Ele nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre está ali, mesmo quando a gente não percebe. Então, quando nós sentirmos medo, nós temos que nos lembrar que há um Deus que se importa conosco, um Deus que se interessa com a nossa segurança, e um Deus que nos
acode nos momentos mais críticos da vida. Conforme o texto de Marcos, Jesus ele estava ali, deitado, e ali os discípulos acordaram Jesus e perguntaram: Senhor, será que o Senhor não se importa que nós vamos morrer, que nós perecemos? Jesus, ele se importa, sim, com o nosso sofrimento, com os nossos temores, com os nossos medos, e ele vem ao nosso encontro e nos ajuda. Então, a minha palavra em relação ao medo, para aqueles que estão vivendo esse momento, para nós que estamos vivendo esse momento, é: corra para o Filho de Deus e se esconda nele, porque nele os nossos medos serão vencidos. Muito bem. Nós sabemos que hoje, no nosso cenário atual, e agora essa pergunta vai ser direcionada para o Paulo, nesse cenário atual de pandemia, Paulo, as escolas, elas estão oferecendo o acompanhamento remoto. E eu gostaria que você esclarecesse para nós o que é esse ensino remoto e como ele funciona. Certo. Bom, hoje, nessa situação que a gente se encontra de pandemia, é muito importante que a gente estejamos garantindo a educação desses alunos. Hoje, no mundo inteiro, a gente tem aí mais de 1 bilhão de alunos que estão tendo sua educação à distância, né, no mundo inteiro. E a gente precisa entender que existe uma diferença na modalidade. A modalidade que nós oferecemos originalmente é a modalidade presencial de educação, né, na educação básica. E hoje as perguntas podem surgir: qual é essa modalidade que a gente está fazendo hoje para garantir a educação dos nossos alunos, para manter o contato, que é muito importante para que o processo de educação dele continue sendo executado? O que a gente chama hoje, que as escolas estão oferecendo, é o ERE, que é o ensino remoto de emergência. É algo que nós entendemos que é circunstancial, ainda que alguns meses atrás a gente não pudesse imaginar que iríamos viver essa situação, mas são estratégias de como a gente vai organizando esse momento para garantir a aprendizagem desses alunos, principalmente resguardando aquilo que é essencial do currículo. Então, nós, enquanto SAS, né, nós estudamos muito sobre essas questões educacionais e estamos propondo às escolas, né, orientando as escolas nesse movimento, que é um movimento a nível nacional e também mundial. O que a gente é colocado nesse momento é garantir, né, o acompanhamento junto aos professores, uma plataforma com aulas, e que tudo isso possa ser organizado de maneira a desenvolver essas habilidades essenciais, que é algo já posto em documento anterior, como a Base Nacional Comum Curricular. Então, é o momento da gente olhar, enquanto uma instituição, para esses pontos, e é bem desafiador, sem dúvida nenhuma, é um desafio que a gente nunca tinha passado, sem precedentes, no nosso país. Mas quando nós olhamos para legislações de outros países que vivem situações de catástrofes naturais, isso é algo que já é previsto, né, dentro de suas próprias leis. E é algo que também é previsto por nós por lei ou por determinação de órgãos regulamentadores do ensino básico no Brasil. Então, é algo que está dentro da legalidade, né, e é um momento de orientação também das escolas. Lógico que utilizamos muito do que as pesquisas em pedagogia e gestão escolar já trouxeram, né, de maneira análoga, já que esse é um momento muito novo para todos nós aqui no Brasil. É verdade. Tem sido muito desafiador para nós o ensino remoto. Na verdade, né, o mundo não estava, digamos assim, o Brasil não estava preparado para isso, as escolas não estavam preparadas para isso, mas a gente tem percorrido esse caminho
E a gente tem percebido que as escolas, e aqui eu falo em nome da Escola Cristã Evangélica, nós temos evoluído, né? Semana após semana, nós temos evoluído, a interação dos nossos alunos com esse ensino remoto tem sido satisfatório para nós, né? E nós estamos muito contentes. Semana após semana, a gente faz uma avaliação dessa interação dos nossos alunos, né? Ainda agora à tarde eu fiz uma reunião, Paulo e Monique convidados aí, com toda a nossa equipe, e para a gente avaliarmos essa semana como é que foi, né, dessa atuação, e a gente ficou muito contente, porque 80%, mais de 80% dos nossos alunos estão interagindo, estão fazendo as atividades, estão utilizando as plataformas, né, do SAIS, e para nós, assim, é um motivo de muita alegria a gente ter, assim, em tão pouco tempo, a gente já está, assim, caminhando, dando passos, assim, significativos com relação ao ensino remoto dentro da Escola Cristã Evangélica. É claro que a gente precisa aperfeiçoar, e aí nós estamos buscando outras ferramentas, né, que vá nos auxiliar nesse processo, mas a gente já percebe que os alunos estão percebendo que realmente essa é a nova forma de aprender, e os professores também, né, e assim eu falo aqui com muito orgulho da nossa equipe, que abraçou o ensino remoto, e eu louvo a Deus, assim, pela nossa equipe, pela maneira do engajamento da nossa equipe, a maneira como eles estão fazendo. Com certeza, nós estamos dando o melhor, e quando a gente dá o melhor, não tem erro, né? O sucesso é garantido. Então, com certeza, nós iremos sair daí bem mais fortes. Sem dúvida. Professora Silmara, eu queria até aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, que é uma situação que, do ponto de vista epidemiológico, de saúde pública, é algo que desafia muito a todos nós e a todos os países pelo mundo, mas se pudermos olhar por um outro viés, o viés da educação, a gente está se apropriando de algo que a gente já fala há muitos anos, que é do ensino híbrido, né, de utilizar a tecnologia a favor do processo de aprendizagem desses alunos e entender que o mundo que a gente vive já era um mundo diferente e depois de toda essa situação em que vivemos hoje, será ainda mais. E a grande reflexão que nós, enquanto educadores, temos que fazer, mas também as famílias também têm um momento de repensar como utilizar essas ferramentas que estão à nossa disposição para potencializar o nosso aprendizado, não só das nossas crianças e adolescentes, mas também de nós, enquanto profissionais, nesse momento. Como podemos utilizar bem essa ferramenta que tem à nossa disposição? E aí, a gente também aqui quer louvar a Deus, assim, porque nós estamos com o sistema Aridsá, que já tinha pensado nisso, que já tinha a boa parte dessas ferramentas, né, que a gente já está utilizando. Aqui, o SAIS já disponibilizava isso para a gente, e agora a gente teve que correr atrás de tudo para usar, né? Muitas vezes a gente diz, muitas vezes os consultores cobravam muito, né? Olha, não estão usando todas as ferramentas, né? Agora nós estamos usando tudo, né? Então, realmente, a gente agradece, assim, o SAIS, a visão, né, que essa empresa tem com relação à tecnologia, e realmente a tecnologia, ela está realmente para nos ajudar aí nessa educação. Mas eu quero agora fazer uma pergunta para a nossa queridíssima Monique, né? E, Monique, baseado em quê, né? Essas escolas particulares, porque essa deve ser uma das perguntas dos nossos pais, né? Baseado em quê as escolas particulares e públicas, né, resolveram, então, adotar, assim, essa educação remota? Na sua opinião? Primeiramente, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, boa noite, professora Silmária. É um prazer estar aqui dividindo esse momento com vocês, um momento que é tão único, né? Acho que na fala do Paulo ele trouxe muito bem aí, quando ele traz o caráter emergencial desse momento.
Não é nada do que a gente estava esperando, ninguém estava contando com a pandemia em 2020, e nós, enquanto escola, também não estávamos preparados. E aí, quando você me traz aí na fala o quanto a gente está ajudando, vocês estão conseguindo utilizar ainda mais as ferramentas digitais, saiba que não somos só vocês, né? Todas as escolas que hoje tinham dificuldade de utilizar ferramentas digitais precisaram se reinventar e precisaram começar a utilizar, porque o ensino remoto ele vem sido implantado gradualmente e velozmente, né? Nesse momento. Então, tem alguns norteadores aí nesse momento, principalmente o documento que foi homologado essa semana do CNE. Mais na frente a gente vai falar um pouco melhor, creio eu, sobre CNE, mas esse documento ele veio trazendo para a gente orientações claras da continuidade desse processo e da necessidade que a gente continue o estudo desses alunos. Existem vários pontos que a gente pode discutir aqui, do ponto de vista socioemocional, do ponto de vista pedagógico, do ganho que a gente tem disso, mas eu acho que se a gente quiser falar ainda sobre documentos oficiais, a gente pode trazer, por exemplo, a BNCC. Acho que os pais aí estão já cansados da gente bater tanto nessa tecla de BNCC e devem lembrar das 10 competências gerais. E entre elas existe o projeto de vida, né? 2020 não é um ano que se encerra aqui, muito pelo contrário, é um ano de muitos desafios, mas que ainda continua. E autonomia, né, para esse aluno que a gente sempre fala e bate na tecla das profissões do futuro, o quanto vai ser necessário aprender a aprender, e esse aluno está sendo oportunizado agora, né? E do outro ponto também, que é a cultura digital. Hoje, quando a gente fala em grandes empresas fora do país, o que a gente imagina daqui a 20 anos que vai ser os empregos disponíveis, a gente fala sempre de cultura digital. Então, de uma forma mesmo que tão repentina e dolorosa, porque a dor do crescimento ela existe, né? A gente tem sido capaz aí de desenvolver também muita cultura digital e um formato onde a gente agregue, onde todos consigam estar juntos. O acompanhamento do professor, ele é essencial. A gente não está falando que a educação básica vai se transformar em educação EAD, de forma nenhuma. A gente sabe que a parte presencial, ela é muito importante, mas no caráter atual, tão importante quanto o presencial é que a gente continue dando aulas, que a gente continue com esse crescimento, porque o aluno, ele precisa entender que ele não está sozinho no mundo. Ele precisa entender que ele pode contar com a gente, sim. Que tem um mundo esperando por ele, dando apoio para que ele continue o desenvolvimento dele. Porque aí a gente fala também do caráter socioemocional dessa criança, né? Que está em casa, que está sem sair, sem ver os colegas. Então, seria quase que cruel da nossa parte, enquanto escola, não darmos esse apoio, o apoio remoto necessário. E se a gente for falar aí de um vínculo de um caráter mais pedagógico, mais cognitivo, a gente fala também que a criança ela não chegou até aqui e ela estaciona. Não é como um bonequinho, né? Que a gente vai caminhando, chegou aqui, estacionou e fica. Os retrocessos, eles existem. Então, se esse acompanhamento ele não continuar, se a rotina de estudo não continuar, se essa criança não permanecer no desenvolvimento dela, não é que ela vai estacionar e logo mais a gente volta e retoma do ponto de partida. A criança, ela literalmente pode retroceder. Eu gosto de dar o exemplo do que é aprendizagem, né? A aprendizagem são várias conexões neurais. E as conexões neurais são chamadas de sinapses. E o nosso cérebro, se a gente pode fazer uma boa analogia, é como se fosse um campo verde de grama. Quando a gente faz o mesmo caminho várias vezes, aquele caminho fica marcado. E aquilo ali é uma conexão, como se fosse uma conexão neural, e cada caminho é como se fosse uma sinapse. Imagine só se a gente para de andar naquele caminho, aquele caminho fica marcado para sempre? Ele não fica, volta a crescer grama naquele caminho, né? E é mais ou menos isso que acontece. Então, quando a gente está falando de crianças menores de 7 anos, a gente está falando de tempo essencial para que a gente continue o desenvolvimento delas. Porque existe, sim, um amadurecimento do cérebro aos 7 anos, onde os meninos acabam fazendo um pouco menos de sinapses. Porque, enfim, outras conexões que a gente pode comentar em uma outra live. Mas eu acho que o principal ponto é
A gente tem documentos que mostram a necessidade, a gente tem o CNE que traz aí várias observações para que a gente continue, e bons motivos, né, para que isso permaneça. Lucas, o teu áudio está... Muitos têm falado sobre o CNE, né? Afinal, o que é essa sigla e por que ela dita as regras do ensino à distância em épocas de pandemia do Covid-19? Bom, o CNE, né, ele é a sigla para Conselho Nacional de Educação, e esse órgão, ele é um órgão colegiado que tem como função estruturar as políticas públicas na educação, né? Então, a política nacional de educação. Então, tudo aquilo que está ligado ao que a gente faz enquanto educação no país é feito pelo Conselho Nacional de Educação, já que ele exerce tanto atribuições normativas, deliberativas e o assessoramento do Ministério da Educação. Então, qualquer coisa relacionada à educação no país, né, vai ser organizada a partir desse órgão. Esse órgão, ele, nesse momento que a gente se encontra, a gente não tinha exatamente políticas públicas pensadas de maneira estruturada para aquilo que a gente não tinha, que era essa situação de exceção. Mas, em cima de inúmeras pesquisas voltadas para o ensino remoto de emergência, assim como para educação à distância, ainda que nós não estamos fazendo educação à distância, essa não é a nossa modalidade, mas nos ajuda a pensar práticas sobre isso. Então, a gente teve o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre como estruturar a manutenção da educação dos alunos nesse momento de isolamento, bem como notas técnicas de como fazer isso são organizadas por essa instituição, né? São 12 conselheiros que estão ali fazendo todo esse processo de assessoramento. Então, é muito importante que a escola possa sempre consultar esses documentos. Esses documentos é quem vão nortear esse processo. Para além do Conselho Nacional de Educação, você tem outras instâncias, como os conselhos estaduais, que vão deliberar sobre cada estado. Então, existe uma grande organização que nos está dando suporte do ponto de vista teórico e metodológico de como nós iremos proceder nesse momento. Por um outro lado, nós, enquanto plataforma de educação no SAS, e também escola, porque a gente conseguiu agir rápido e saber por onde agir, porque nós temos uma escola também. O SAS nasceu de dentro de uma escola, e todas as inseguranças, todas as dores e os desafios que vocês, enquanto escola, a Escola Cristã Evangélica passa, nós também passamos. Então, por isso que a gente consegue entender de forma muito sensível como fazer isso, mas sempre norteando, desde que o SAS nasceu, sempre norteando a sua prática a partir das decisões normativas do país. Obrigada, Paulo. Eu gostaria só de dar aí uma contribuiçãozinha no que o Paulo falou, porque para além do CNE, a gente vai ter aí também alguns pontos em relação à LDB, que relatam a necessidade das nossas horas-aulas, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mesmo que a escola e na nossa fala a gente traga muito o CNE, não é algo que foi tirado do nada. Na verdade, são práticas, são políticas pedagógicas que a gente já vem estruturando faz algum tempo, sim. Então, a Monique, ela fala muito de criança, né? E eu quero agora fazer uma pergunta aqui para o nosso pastor Ronaldo. E, pastor Ronaldo, o que falar para as nossas crianças nesse tempo de tantas notícias ruins, né? E será que as crianças não estão perguntando onde está Deus nessa história? Né? Há esperança? Né? Então, eu gostaria que você comentasse isso, não só para as nossas crianças, mas para todos os pais que estão nos ouvindo e nos assistindo.
Boa pergunta, irmã Silmária. Deixa eu dizer. Primeiro, a educação cristã, na nossa escola cristã evangélica, Deus não está ausente. Deus participa desse processo. E falando de onde Ele está, eu quero dizer a você que é criança, que está nos assistindo, você que é pai, quero dizer para você que Deus continua no lugar que Ele sempre esteve, que é no trono do universo. Ele é um Deus que governa todas as coisas. Em dois momentos difíceis na história do povo de Deus, ali em Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 1, o texto lá vai dizer que na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Isaías estava muito triste, muito abalado com a morte do rei, um rei que reinou por mais de 50 anos em Israel, mas morreu. E a morte causou um luto nacional para aquele país, para aquele estado. E ali, senhores, senhoras, crianças, o profeta foi até a casa de Deus para orar e lá ele teve uma visão de Deus no trono. Quando João, na ilha do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, no Apocalipse, capítulo 4, ele está vivendo um período difícil da história da igreja, período de perseguição, a morte iminente, os imperadores romanos perseguindo os cristãos e matando muitos deles. O profeta tem uma visão no capítulo 4, e qual é a visão? A mesma de Isaías 6. Deus no trono do universo. Crianças, não apenas vocês, mas os seus pais, todos nós temos medo. Medo não é algo ruim necessariamente, porque o medo pode nos proteger de excessos, de cometermos graves erros, graves pecados. Mas quando esse medo causa tormento, ansiedade, pânico, aí sim, não é bom. E aí, qual é a esperança para isso? Deus. E onde Ele está? No trono, governando tudo. Todas as coisas que acontecem, só acontecem porque o Papai do Céu permite. E onde Ele está? Mais uma vez eu repito, Ele está no trono. E alguém que está no trono continua a governar soberanamente, sabiamente todo o universo. Então se acalmem, confiem nesse Deus, que nesse processo ele está presente. Como no texto de Marcos 4, ele estava lá no barco, lá no momento da tempestade. Ele não se ausentou de nós, ele está presente. E ele continua a governar o universo. Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Monique e para o Paulo. Como consultores SAIS, né, que vocês são e vocês acompanham de perto aí várias escolas do país, né? E o que vocês podem destacar das experiências assim de ensino remoto que vocês estão vivenciando pelas escolas particulares aí que vocês acompanham aí em todo o Brasil? Acho que a gente pode começar com educação infantil, anos iniciais, anos finais e médio, né? Para a gente manter aqui uma sequência lógica. Mas falando de educação infantil, a gente sabe que a educação infantil se faz na prática, a gente sabe que a educação infantil se faz no dia a dia, mas a gente sabe que é um tempo preciosíssimo os anos dessa criança, né? E a gente está num período aí de trazer novas habilidades, de desenvolvê-las durante esses anos, e por isso é muito importante que o acompanhamento dos professores, junto ao acompanhamento dos pais, permaneça, né? Trazer para essa criança a permanência da rotina, a permanência das regras, a importância do não, o vínculo com a escola, o vínculo com o professor, a necessidade das obrigações, se faz de extrema necessidade nesse período. Para que a gente não tenha crianças que fiquem dispersas,
que crianças que não retrocedam nos seus desenvolvimentos e nem crianças que percam o vínculo com a escola, já que essa é base de tudo dentro da educação, né? Então, falando um pouquinho até do que o CNE sugere a manutenção dos roteiros para os anos iniciais, e para a educação infantil sugere que os professores tragam aí contribuições para os pais, atividades para as crianças, em um formato muito mais lúdico, mas que esse acompanhamento seja feito de perto. O professor vai saber como é que ele está se desenvolvendo, vai conseguir sugerir boas intervenções e continuar nesse caminho aí. Enquanto nos anos iniciais, aí até para eu conseguir não me alongar muito e dar um espaço para o Paulo falar também bem detalhado dos anos finais e do médio, enquanto nos anos iniciais a gente mantém o vínculo com roteiros também, para todas as séries a gente está oferecendo as videoaulas. Claro que cada um dos segmentos é específico e a gente precisa respeitar, enquanto nos anos iniciais a gente tem uma quantidade menor de videoaulas, porque os meninos têm maior dificuldade de se concentrar, porque a necessidade de organização deles é maior, a gente não mantém essa quantidade para os anos finais e para o médio, e o acompanhamento também vai ser feito. Uma das grandes dúvidas que eu percebo é, Monique, vai ter avaliação nesse período? A gente precisa permanecer com a avaliação, só que ela muda o caráter. O caráter dessa avaliação, ela não permanece num caráter somativo. Ela vai sempre vir num caráter diagnóstico, para que a gente possa conseguir mensurar a evolução dessa criança e as intervenções necessárias para cada um desses períodos. Quando a gente fala de primeiro ano, a gente fala de um período de letramento e alfabetização muito sensível. Quando a gente fala de infantil, a gente fala de desenvolvimentos que são extremamente necessários para a vida, de uma forma geral. E quando a gente fala de segundo a quinto ano, a gente está falando de vários conteúdos, várias outras habilidades que são imprescindíveis também. Então, a professora, por conhecer o filho de vocês, e aí eu vou direcionar bem a minha fala para os pais da educação evangélica, por já conhecer os filhos de vocês que estão dentro da sala de aula, ela consegue fazer essas intervenções de uma forma personalizada. Então, aproveitem as videoaulas, aproveitem os chats, tirem dúvidas, e eu acho que é um corpo docente que vocês vão conseguir contar muito junto aqui com a gente, do SAS, né? Por outro lado, a gente também vai se regulamentando e tentando entregar cada vez mais produtos. Um deles vai ser a lista online, que seus filhos vão poder fazer. Também tem as videoaulas, como eu já citei, os roteiros de estudo, e a gente consegue também ir acompanhando aí um pouquinho da presença deles dentro do portal. Logo mais a gente fala um pouco sobre avaliações, né? Mais no futuro, que eu quero dizer, não nessa live. Seria um outro tema para uma live só, né? Sim, bom, do ponto de vista para os alunos dos anos finais e do ensino médio, é muito importante que esse momento de experiências que eu tenho compartilhado é um momento que as escolas têm visto como primordial para a gente conseguir desenvolver nesse aluno uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, que é a competência de cultura digital. Então, dessa forma, a gente começa a identificar como utilizar realmente a cultura digital. E ficar claro, cultura digital não se limita às redes sociais. Nossos alunos adoram redes sociais, estão sempre lá nas redes sociais, mas a gente ainda vê que é um desafio para esses alunos o desenvolvimento da cultura digital de maneira efetiva. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, as famílias apoiem os alunos nesse momento. Então, é muito importante, assim como na educação infantil e nos anos iniciais, que a gente não tinha tanto essa ideia dos combinados e da rotina, né? No ensino presencial, a gente sempre falava isso para a educação infantil e anos iniciais, mas em momento em que o exercício da autonomia desses alunos e da autogestão do seu tempo e do seu processo educativo vai estar aí de forma mais desafiadora nas mãos do aluno, é muito importante que essas rotinas sejam estabelecidas com esses alunos. Então, horário para assistir a aula, se organizar,
Algumas escolas, inclusive, sugerem que eles estejam de uniforme, é uma forma também da gente transportar esse aluno ali para o ambiente da escola naquele momento, seguir as orientações que são dispostas, né? A gente criou uma série de roteiros de estudo que pode ajudar o aluno nesse processo. Além das videoaulas que eles já tinham dos livros, eles têm o SAS ao vivo, né, com aulas lá no nosso canal do YouTube, para dar suporte a esses alunos. Ter momento também para tirar dúvidas com o seu professor através de uma live, através de um chat. E, como a Monique falou, a questão também das avaliações. Então, existem inúmeros formatos e ferramentas que os professores podem utilizar, algumas delas disponibilizadas pelo SAS, como o Eureka, né, que também tem para os alunos a partir do 4º ano do ensino fundamental até o 9º ano. E no ensino médio, a gente tem o Tarefa Online, em que os alunos conseguem fazer essas atividades não só através do portal, mas também através do SASEP, né, do seu aplicativo. Lembrando que a gente quer manter, né, garantir aquilo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira estabelece, né, de uma educação de qualidade dentro dessa situação. Então, é muito importante que, nesse momento, os alunos, junto com a escola e as famílias, se deem as mãos. Esse momento que a gente vive nos traz muito aprendizado do trabalho colaborativo. E educação é, antes de tudo, um trabalho colaborativo, né? A escola é um organismo vivo em que todos os seus elementos, todas as suas partes precisam estar bem afinadas. Então, é muito importante que as famílias interajam com a escola, apoiem as suas proposituras, até porque a Escola Cristã Evangélica tem uma equipe que eu e Monique já conhecemos, né? Eu sou consultor já há algum tempo da escola, e é uma equipe extremamente comprometida e que se empenha em buscar se aperfeiçoar ano após ano. E essa é uma grande oportunidade para nós também, enquanto escola, em avançarmos nesse ponto. Então, o que eu tenho visto como oportunidades de grande crescimento além de utilizar essas ferramentas que estão à disposição, né, dos alunos, que são dados pelo SAS e pela escola, é também um momento em que as famílias incentivam e buscam desenvolver essa autonomia nos alunos, até porque os alunos lá do ensino médio, que estão aí na 3ª série se preparando para os exames de ingresso à universidade, até o momento, e é muito importante que a gente deixe isso claro, até o momento, os exames continuam com as suas datas fixas no ano de 2020. Então, a gente precisa aí continuar com esses esforços em busca desse objetivo. Obrigada, Paulo. E aqui, eu quero falar aqui um pouco aqui do nosso ensino remoto, do que a gente está fazendo, né, na educação infantil, digamos assim, na escola cristã. Nós estamos enviando vídeos gravados, né? A gente contratou um profissional para fazer as nossas videoaulas de forma mais profissionais, imagem melhor, de som e uma imagem, né? Então, a gente está fazendo isso, a gente está mandando e posta no grupo, né, do WhatsApp, e no canal do YouTube da escola, para que os pais possam assistir posteriormente, aqueles que não conseguem acompanhar no horário, né, pela manhã, ele pode conseguir assistir com seu filho quando ele tiver disponibilidade. E nós temos também acesso ao portal SAIS com aulas e livros em PDF. Nós temos também a ferramenta Play Kids, né, para os pais da educação infantil, um aplicativo de entretenimento. Nós temos as videochamadas online, que nós estamos fazendo todas as sextas-feiras, onde as professoras estão ligando para os nossos alunos e, assim, fazer aquela interação, e eles veem os coleguinhas, né? Isso tem sido maravilhoso. As professoras têm se emocionado bastante e tem sido assim, momentos muito, muito, muito bons para os nossos professores e também para os nossos alunos. Nós temos também uma rotina também semanal, né, que
com a família, onde nós estamos mandando dicas, tá certo? Nós temos os nossos professores disponíveis, né, até fora do seu horário, né, para atender todos os nossos alunos e os pais também que estão com dificuldades, e aqueles que não podem realizar o acompanhamento pela manhã, os nossos professores estão disponíveis, tem professor atendendo os pais até à noite, né? Então, nós estamos fazendo esse atendimento individualizado, né, para os nossos alunos da educação infantil, porque a gente sabe que as nossas crianças, elas aprendem através de vivências, através de experiências, através de brincadeira, e nós estamos estimulando para que esse processo ensino-aprendizagem não seja interrompido. No ensino fundamental também nós temos algumas estratégias que nós estamos utilizando, né, com os nossos alunos. Nós temos as vídeos também gravadas, as videoaulas gravadas, ela é da educação infantil até o 3º ano, e também, da mesma forma, os nossos professores estão se reinventando, atendendo todos os nossos alunos, fora do seu horário também, e a todos os pais. Também tem o acesso ao portal, né, SAIS, com as aulas, né, as aulas de 4º e 5º ano já têm acesso. Nós temos as atividades também online, os livros em PDF. Nós temos também a nossa plataforma da Escola Cristã, que é a plataforma Edu3, né, que o acesso às atividades e os links estão dentro da plataforma, né, e os vídeos também estão lá. Nós também estamos fazendo atendimento individualizado, né, para os nossos estudantes de 1º ao 3º ano. Nós temos os alunos do 4º e 5º ano, nós estamos fazendo, usando a ferramenta Zoom, e tem sido maravilhoso a interação dos nossos alunos nesse segmento de 4º e 5º ano, e nós vamos resolver ampliar isso agora nas nossas crianças de 1º ao 3º ano. A partir da próxima semana, nós já iremos fazer isso, né, com as nossas crianças também, aquelas que puderem, claro, né, e nós estamos tentando adaptar os horários, às vezes não vai conseguir fazer de manhã, mas o professor vai fazer à tarde. Então, nós estamos procurando nos adaptar também a esse ensino remoto, e nós estamos também com umas novidades aí para as próximas semanas. Nós vamos estar com algumas lives, né, com alguns profissionais da educação, assim como essa live aqui, nós vamos fazer toda semana uma live com profissionais de educação física, nós vamos fazer uma live sobre musicalização, nós vamos trazer também psicopedagogo, fisioterapeuta. Então, toda semana nós iremos fazer uma live trazendo aí algumas atividades de apoio para os nossos alunos e para os nossos pais, tá? Do fundamental, das séries finais e médio, também nós estamos utilizando a plataforma Zoom, estamos também utilizando a plataforma Edu3 e o Google também. Nós temos os SAIS, né, o SAIS Online, SAIS Enem, então nós estamos utilizando, como eu já falei, todas as nossas ferramentas do SAIS. Estamos também com os nossos horários adaptados, e nós temos ficado muito felizes com os nossos alunos do ensino médio. Eles têm se reinventado, os nossos alunos, eles estão aprendendo que essa é a nova maneira de aprender, e nós estamos muito contentes. Hoje nós fizemos nossa avaliação, e os nossos professores estão muito, muito, muito contentes com a atuação dos nossos alunos do ensino médio. E nós iremos fazer, a partir da próxima semana também, com a nossa 3ª série, um trabalho individualizado, né, com os nossos alunos, porque a gente sabe que o Enem está aí, não mudou de data, então a gente está correndo aí com os nossos alunos para que eles não percam, tá? Não tenham nenhum prejuízo pedagógico com relação a tudo que está vivenciando. Então, nós estamos fazendo muitas coisas, né, na verdade, enquanto Escola Cristã Evangélica, nesse processo aí de ensino remoto. Graças a Deus, estamos evoluindo a cada semana, e o SAIS tem contribuído muito para esse crescimento, nos dando estratégias, ensinando ferramentas,
tá? E dando todo esse suporte aí necessário para que a gente possa aí construir esse ensino de excelência, que é a marca da Escola Cristã Evangélica. Silmária, eu só queria que todos frisassem que tudo que foi dito aqui é para essa data, dia 8/5. Então, se você, pai, estiver vendo esse vídeo semana que vem e já tiver uma nova data Sim. todas estas informações sobre o CNE, sobre o ensino remoto, sobre o Enem, é para a data de hoje, tudo bem? Só para deixar isso bem claro. Sim, é importante frisar isso. E já que nós estamos falando da nossa missão, da Escola Cristã Evangélica, que é de promover uma educação de excelência baseada em princípios cristãos, e é por isso que estamos aqui hoje, porque são os pilares da Escola Cristã Evangélica, é a educação de excelência baseada em princípios cristãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o nosso pastor Ronaldo. Nesse momento, pastor Ronaldo, pertencer a uma escola onde a missão é promover uma educação de excelência baseada em princípios cristãos, isso faz alguma diferença? Deixe uma palavra aí de conforto para os nossos pais, de esperança, né, para os nossos professores também. Ok. Certamente, se você confia em alguém diante de circunstâncias difíceis, tudo é mais fácil quando nós depositamos nossa confiança em alguém. A Escola Cristã Evangélica, ela está baseada em princípios cristãos, em que o princípio de que Deus é soberano, né? Em que Deus está presente, em que Deus não abandonou o seu povo, e que Deus, nesse processo de educação, e não apenas de educação pela educação, mas a educação que nos conduza para conhecê-lo melhor. Eu costumo falar com as minhas crianças, antes delas aprenderem a ler, eu dizia para elas, filhos, vocês precisam aprender a ler, para que vocês também leiam a palavra de Deus e conheçam a vontade de Deus. Então, irmã Silmara e demais participantes, aos pais e às crianças, aos professores, os colaboradores da nossa escola, se Deus está presente em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, se Ele está sentado no trono e controla todo o universo, Ele administra tudo, mesmo quando nós não entendemos o porquê está acontecendo isso ou aquilo, nós temos que dizer como Josafá, o rei Josafá, num momento muito difícil em Israel. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos resolver essa problemática da saúde pública e nem essa problemática da educação em nosso país por conta de todas as circunstâncias presentes. Mas nossos olhos estarão postos em Ti, nosso Deus. Ter essa esperança num Deus que vem ao nosso encontro faz uma grande diferença nesta hora. Se você não crê, você está só. Se você não acredita nessas verdades, você está fadado à solidão, à depressão, ao pânico. Mas aquele que entrega seu caminho ao Senhor, aquele que confia em Deus, e aquela escola em que os princípios cristãos são fortalecidos, são enfatizados, e o princípio primordial é que o nosso Deus, ele está participando desse processo educacional. E esse processo que também fará com que o seu nome seja conhecido e glorificado. Aos pais, às crianças e aos professores, mais uma vez eu digo, confie no Senhor do universo. Coloque-se nas mãos dele, invoque o nome do Senhor e saiba que ele está presente nos momentos difíceis, que ele está no trono. Ele é o nosso refúgio, nosso socorro, nossa força, bem presente nas tribulações. Não esqueçam disso. A bondade dele e a fidelidade dele nos acompanharão nesse ano de 2020, porque o nosso Deus, ele não é covarde, ele não abandona a gente quando a gente está
passando por dificuldades. Na verdade, é nos momentos mais difíceis que ele está. Lembra daquela história das pegadas na areia? Vocês conhecem essa história, esta ilustração, né? Quando aquela pessoa andava na praia e aí as pegadas do Senhor e as pegadas dele, daquela pessoa, e aí teve um momento na vida, ele está no céu conversando com Deus e olhando aquela filmagem, aquela refilmagem, e ali ele pergunta, está uma situação difícil na vida dele, que ele está passando por muitas dificuldades, e ele vê somente uma pegada, e ele pergunta, Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu estava precisando do Senhor ao meu lado, o Senhor me abandonou, eu estava andando sozinho. E Deus disse, quando você estava passando por aquela situação difícil, estava com medo, estava angustiado e sofrendo, era eu que te carregava nos braços. Aquelas pegadas, únicas pegadas, eram as minhas pegadas. Deus faz assim com você, Deus faz assim comigo, Deus faz assim com os professores, com os alunos e com os pais, porque o nosso Deus é um Deus presente. Essa é a minha palavra de consolo e de esperança para a nossa escola. Amém, pastor. Amém. Então, diante do que nós temos visto, agora, o ensino remoto, Paulo e Monique,